Bem, eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a oportunidade de estar falando com vocês. É a segunda vez que eu estou aqui nessa casa e eu tenho visto ela se preocupar realmente, não com a palavra modernidade, mas com novos conceitos, ferramentas que têm mudado a sociedade, que têm integrado nas nossas casas, na nossa vida e no nosso dia a dia aqui. E quero dizer que aqui nessa casa participei de um debate há pouco tempo sobre o bug do ano 2000 e com temas muito bem escolhidos. E de repente fui convidado para fazer uma nova palestra e vejo aqui exatamente tratando-se da parte jurídica, da parte de novas leis que estão entrando, com visão da tecnologia. Eu queria parabenizar aqui a equipe de informática inicialmente, vocês me perdoam, pela qualidade e pela competência em escolher os temas que estão sendo debatidos aqui. Isso realmente dá uma abrangência como um todo, e eu vou tentar não só me ater à lei, mas dar uma visão geral também de outras leis que estão interferindo diretamente no chamado crime eletrônico. Eu, antes de poder entrar exatamente na lei, no projeto lei número 84, eu queria até aproveitar um pouco da frase e do início das palavras do Dr. Brindeiro. Ele colocou de uma maneira geral, quer dizer, acho que não caberia nós perdemos tempo hoje mais discutindo o lado bom da informática como um todo, das redes dos computadores, dos benefícios para a sociedade, educação, saúde, na capacidade da gestão, da transparência, nas grandes redes que têm acontecido dentro do próprio judiciário, dentro do próprio legislativo. Eu tive na Bahia lançando com o senador Antônio Carlos Magalhães e com o pessoal do Prodazem um sistema que deverá interligar todas as câmaras municipais, as assembleias, o Senado, classificando cada vereador e cada casa nas suas especialidades para troca de informação, para debate. Então a gente percebe que, na verdade, essas redes vêm crescendo bastante e têm trazido um lado muito forte, muito bom para a nossa sociedade. Agora, é claro, eu acho que nós temos que estar atento para a visão dessas redes e para os problemas que têm acontecido aí no lado do crime. A gente já tem algumas coisas caracterizadas, avançando e tal, mas acho que nós não podemos nos ater somente aos problemas que estão acontecendo hoje. A nossa visão deve estar sendo também não só limitada à internet. Quando nós discutimos os crimes eletrônicos, nós temos que estar atento a todas as redes de computadores. Se vocês perceberem, grande parte desses crimes às vezes acontecem em intranet chamados, ou redes corporativas, que na verdade já começa a acontecer dentro da própria empresa, numa rede corporativa, crimes importantes, fraudes enormes e com iniciativas bastante inovadoras, dada a experiência de um ambiente, às vezes, de especialista que acontece. Então é muito importante nós estarmos atentos a todo o tipo de rede de computador. É claro que a tecnologia hoje permitiu que qualquer que fosse a tecnologia dessas redes, numa coisa muito fácil, elas pudessem se integrar a essa grande rede internet, fazendo com que hoje, dentro dessa chamada internet, haja inserido nela um monte, milhares ou alguns milhões já estão sendo cadastrados, de pequenas, médias ou grandes redes corporativas também junto com a rede internet. Então, sempre a nossa atenção ela deve estar sendo entendida assim. Nós temos um monte de pequenas, grandes e médias redes interligada a uma mega rede chamada internet. Essa é a visão que nós temos que colocar. E quando nós falamos no crime de eletrônica agora, nos crimes que nós temos, nós não podemos só imaginar também os crimes que nós estamos acostumados. A nossa lei não deverá só transformar em crime aquilo, a ação, quer dizer, o fato de eu ter entrado num banco de dados, o fato de eu ter colocado um vírus ou ter gerado algum programa que vá causar esse crime que nós vamos aqui comentar na própria lei. Nós temos que estar atento a esse mundo todo que essa grande rede permite, aos crimes novos que vão nascer utilizando-se dessa tecnologia. Então, foi muito bem colocado aqui também pelo Dr. Brindeiros, e eu acho que essa visão nova da tecnologia como um todo, a ferramenta dos crimes que estão sendo usados, que têm sido gerados através dessa ferramenta, é que deve ser o debate dessa casa. Então, o mundo todo, os técnicos, os cientistas, nós, os legisladores e vocês,
as pessoas que estão segurando o patrimônio do cidadão, ou o patrimônio do poder público, todas essas partes, é muito importante que tenha essa visão mais ampla. Por quê? Não é mais possível hoje que a gente pegue alguns documentos, algumas informações que digam respeito à individualidade, à nossa parte pessoal. Por exemplo, nós estamos discutindo se caberá ou não uma grande rede para dizer se você deve ou não a lista negra dos estudantes, para fazer com que depois você não possa ir para uma outra escola, coisa desse tipo, a escola não contrate. Isso é o lado ruim de uma rede. Então começa a acontecer uma série de redes que, com um lado às vezes bom, disso necessário de dizer quem são os inadimplentes ou não, começa a trafegar também nessas grandes redes informações que diz respeito às nossas vidas. Hoje nós temos uma grande rede, que é um cadastro nacional, que é um banco de dados da rede criminal. Foi feito aí um trabalho muito bonito há um tempo atrás e montado um programa chamado InfoSegs. O InfoSegs ele foi colocado para criar um banco de dados nacional de todos os criminosos, porque uma pessoa antes no Brasil, até um ano atrás, ele era 2 anos atrás, ele era criminoso em São Paulo, mas quando cometia um crime no Rio ou em Minas, não havia ficha, nenhuma informação desse bandido lá, se ele não tivesse ainda cometido um crime ou tramitando algum processo. Então se integrou. Agora, à medida agora com que você coloque numa rede dessa uma informação errada se essa pessoa é ou não é criminoso, essa pessoa começa a ter rapidamente um prejuízo muito grande. Então, quando nós vamos tratar aqui hoje, nós temos que pensar na lei do crime o seguinte: primeiro, quais são as informações dos indivíduos que estão possíveis serem colocadas em redes de computadores e serem distribuídas por tudo isso daí? Quais são as responsabilidades das pessoas que têm a capacidade de gestão sobre essa rede? E mais ainda, além dessas informações que vão trafegar, como é que a tecnologia pode assumir responsabilidade para ela sobre que tipos de documentos digitais poderão ser digitalizados e transferidos? Em seguida, por onde vai trafegar essa rede? Hoje, dentro da telefonia, há um critério: você é obrigado a guardar por um determinado tempo todas as informações de quem ligou para quem. E hoje nós estamos assistindo no banco na CPU do narcotráfico, no dia a dia da ferramenta de vocês ou de alguns outros mais especializados no mundo do crime, é necessário você quebrar o sigilo telefônico para saber quem conversa com quem, para identificar as ligações, os ramos que existem do crime organizado ou da lavagem de dinheiro. Isso já é um crime organizado, desculpa a minha falta de experiência com esses termos, mas enfim, essas coisas todas que nós estamos falando desses crimes, isso acontece uma coisa muito importante nessa experiência do narcotráfico que nós estamos vendo. São também o tempo em que deve e por onde passar as informações do computador e serem armazenados. Nada disso ainda é regulamentado no Brasil. É preciso que os provedores de acesso, como os provedores do serviço telefônico, os provedores de voz, tenham também uma legislação para provedores de dados. Nós temos que saber quem está conversando com o quê. Os logs desses bancos de dados têm que estar sendo armazenados por um tempo necessário, definido por vocês que têm a especialidade e a experiência de poder fazer a rastreabilidade, detectar ou não crime. Então, esse debate entre nós é muito importante para que a gente aprimore essas leis. Essa lei a lei que eu vou dizer para vocês, ela ainda é a primeira lei, ela já define alguma parte do crime, mas ela jamais ela estaria acabando isso. Até porque nós vamos ter uma nova forma de utilização dessa grande rede, que aí nós temos que estar discutindo outra grande legislação importante ou não, que será o comércio eletrônico. Então, cada dia essa rede terá novas aplicações. Cada dia essas leis terão que ser atualizadas de uma velocidade muito mais rápida do que nós esperamos. Então, essa visão que eu gostaria de dar aos senhores é realmente de uma das leis que está tramitando no Congresso. O autor dessa lei é um companheiro de vocês, é um advogado, ele é o deputado Luiz Piauí Lino, que tem uma grande experiência na área jurídica e também hoje é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E o doutor Brindeiros me disse até que é da sua turma de formatura, se não me engano. A gente não pode falar a data, mas ele, se um dia quiser, diz para vocês aí. Então, eu gostaria de comentar com os senhores algumas coisas, então, desse projeto de lei número 84. Mas eu gostaria, antes de mais nada, completar uma outra coisa. É importante também que não só a lei vai resolver o problema. Nós teremos que legislar, regulamentar uma série dessas coisas que eu falei para vocês. Mas, muito importante também, é o avanço da tecnologia no lado da segurança.
nós também não podemos estar iludindo o setor público de que deve criar grandes bancos de dados, a ferramenta de integrar, distribuir a informação, que usa a informação da nossa vida, que qualquer coisa é um prejuízo moral, legal, financeiro muito grande para todos nós. Esses bancos de dados são hoje verdadeiras fortunas, tanto em um conceito econômico, como na força política ou na força moral. A capacidade de você deter essas informações é talvez uma das coisas mais importantes que existe no poder. Então, por outro lado, se a gente conseguir nos organizarmos, distribuir de uma maneira mais democrática essas informações, fazer com que ela esteja na sociedade, esteja nas camadas, nos setores, nos segmentos organizados, é um grande ganho que nós estamos fazendo para a sociedade. Agora, nós não podemos iludi-la. Nós, técnicos, e vocês juntos, nós temos que tomar a seguinte decisão. É necessário que a tecnologia avance numa das palestras que vocês terão sobre segurança da tecnologia da informação. É importante que a gente realmente entenda, e as pessoas que estejam montando esses bancos de dados, também através da lei, sejam responsabilizados por não terem implantados tecnologia da segurança da informação, para proteger esses bancos de dados. Nós não podemos mais estar colocando nos órgãos públicos dados, informações tão importantes como nós estamos falando, e não estar colocando na mão de técnicos que estejam preparados para investir na segurança disso também. Às vezes a gente tem pouco recurso, sai fazendo demais o serviço e não investe de uma maneira equilibrada na proteção desse serviço. Então é muito importante que vocês, se tiver alguém dos grupos de informática, das diversas procuradorias, é importante que a gente possa estar sempre atento a esse equilíbrio, né, nos investimentos da prestação do serviço, mas sempre assegurado o conceito da tecnologia da segurança da informação. Bom, na lei do deputado Luiz Piaulino, que já foi aprovada na comissão... Posso pegar essa? Na lei, na Comissão de Ciência e Tecnologia, essa lei que passou, ela começa então a tratar inicialmente dos princípios que regulamentam o serviço por redes de computadores. E ela, de uma maneira muito rápida, só define algumas coisas como o acesso, o processamento, a disseminação de informações através da rede de computador, tal. Ela só diz que devem estar a serviço da sociedade e do cidadão. E diz que todos os itens e qualquer rede pode ser montada no Brasil, desde que não haja nenhuma legislação proibindo. Então, ele parte do princípio de que qualquer rede poderá ser pública, poderá ser utilizada, poderá ser ou corporativa ou, na verdade, interligada com a sociedade como um todo, desde que não haja restrição. Isso é um avanço grande, mas é um problema que está se definindo se nós temos ainda a capacidade de termos regulamentado aquilo que não deve ser publicado. Porque hoje nós temos, o problema é o contrário. A gente ainda tem algumas coisas, a gente parte do princípio que grande parte das informações de indivíduo, essas coisas não podem ser. Então a lei entra no segundo capítulo dela, que além de dizer sobre o serviço de rede, vai dizer do uso das informações. Aí é que eu acho que nós ainda vamos ter que evoluir muito. Essa lei já coloca algumas coisas, nós fizemos já algumas reuniões também com os Estados Unidos, com o Canadá e agora com a Comunidade Comum Europeia, que está definindo algumas leis sobre informações. Que tipos de informações podem ser publicadas, que tipo de informações podem ser distribuídas através de rede, que tipo de informação é necessário que o cidadão tenha a prévia autorização para que esteja disponibilizado, garantindo que o cidadão, sempre que tiver uma informação na sua rede, ele seja informado e que, se ele quiser fazer qualquer alteração, as pessoas são obrigadas a atualizá-las, separando algumas informações que são ou jurídicas ou físicas, mas que trata de segredo dessas pessoas. Aqui diz algumas delas só, ele começa a colocar que essas leis então só poderão estar com prévia aquiescência das pessoas a que se referem, ou empresas. Então, na verdade, a segunda parte dessa lei, ela define sobre um pouco das informações. Isso já começa a ter, porque à medida com que você quer regulamentar a fase seguinte, que é a mais importante no meu ponto de vista, já mais bem definida, não importante, dessa lei, é importante a gente estar atento nesse item da informação. Então ele assegura que, primeiro de tudo, tem que ter informado o cidadão, qualquer informação tem que ter prévia aquiescência dessa pessoa, dessa empresa, e que fica assegurado o direito de retificação. Os serviços de informação, acesso ao banco de dados, eles não distribuirão informações privadas referentes, direto ou indiretamente, a origem racial, opinião política, filosófica, religiosa, orientação
orientação sexual ou de filiação, ou qualquer entidade pública ou privada, salvo a autorização expressa por escrito. O escrito depois é tratado, inclusive pela rede é possível, desde que a lei reconheça isso daí. Mas então ele separa algumas leis que, se não tiver autorização por escrito, não poderá estar em lugar nenhum dessas redes públicas. Então isso daí hoje circula mais de 50 milhões de reais por ano, mas isso não significa. O que é mais importante é que tem mais de 30 milhões de ligações de acesso a esses bancos de dados, mais ou menos por mês. Então é um volume enorme que nós temos no Brasil através disso daí. Imagina que você coloca lá um dado errado de que seu carro é roubado, qualquer coisa, daqui a pouco um guarda está te prendendo em outro lugar. Então esses bancos de dados hoje têm uma força muito grande pela capacidade, pela capilaridade com que essa tecnologia entra em qualquer das 6 milhões de pontos de internet, ou dos 4 milhões de internet, ou de e-mail, ou qualquer coisa que a gente tenha para o Brasil. Mas muito mais pelos 5 milhões de telefone também, porque hoje qualquer telefone acessa esses bancos de dados e tem isso em resposta audível ou impresso no seu fax. Então, quais dessas informações podem, quais devem ou não devem ser distribuídas? Nós estamos vendo que a lei não entra nesse detalhe. E algumas coisas é importante que seja transparente. Eu também não posso proibir de divulgar que com esse carro tem pendências ou que esse carro é roubado. Porque na hora que você vai comprar, você de boa fé não terá uma informação que está detida em um determinado órgão ou na cabeça do proprietário do veículo. Então isso é uma questão até de justiça. Algumas informações têm que ser liberadas e distribuídas ao máximo e outras têm que ser preservadas. Porque se o cara souber o endereço do seu carro e quiser pegar lá um carro tal, branco, modelo tal, para fazer o ele vai na porta da sua casa esperar você entrar para te assaltar e levar o seu carro. Então há um conflito que ainda precisa ser discutido melhor, essa parte da legislação sobre informações. Aí ele entra direto, essa lei, já eu acho que muito bem definido, na parte que refere-se aos crimes de informática. E começa a tratar diferentemente alguns assuntos. Primeiro, ele começa a considerar dano a dado ou programa de computador. Isso é uma coisa importante, às vezes a gente não percebe, só os mais técnicos é quem percebe. Uma pessoa está desenvolvendo um grande sistema de computador e eu mandar algumas mensagens e destruir todo o trabalho daquele setor se eu estiver concorrendo. Se meu órgão quiser lançar um produto antes, eu tiver acesso ao banco de dados onde está guardado aqueles programas, eu posso destruir, danificar parte daquilo, causando um prejuízo enorme, ou até numa concorrência qualquer, me dando o direito de deslanchar. Isso hoje só poderia ser justificado se causado um prejuízo de fato, que é o que a pessoa pode entrar. Mas o fato de eu entrar, alterar alguns dados, algumas coisas, ainda não é considerado como crime, e isso poderia então agora ser considerado como crime, considerando com pena de 1 a 3 anos mais a multa. Sempre das penas que eu falar, quando se o crime é cometido contra o interesse da União, Estado, Distrito Federal, município, órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, ou com algumas outras coisas como abuso de confiança, por motivo fútil, essas penas sempre poderão ser aumentadas, então não vou estar repetindo. Nesse caso, uma pena que poderia ir de 1 a 3 anos, ela poderá chegar de 2 a 4 anos além da multa, se tiver esses outros itens que eu falei. O segundo ponto que essa lei trata é do acesso indevido ou não autorizado. Ou seja, esse é um problema enorme. Se eu faço um acesso à sua casa, a um banco de dados da sua empresa, seu pessoal, ou de qualquer coisa, ou do Estado, ou de a coisa, e ali eu estou observando algumas coisas, só esse acesso já deveria ser crime. Em grande parte dos países hoje já é considerado crime. Hoje no Brasil não é. A gente não pode, por esse acesso, a não ser que ele tenha feito uma forma como ele conseguiu esse acesso indevido de ser processado, mas se ele o conseguiu como um hacker, descobrindo e debugando o sistema, decodificando qualquer sistema de proteção, não tem como você estar processando ele. Pelo menos é o que nós temos discutido com as polícias especializadas e com as coisas que tem tido. Então hoje ele passaria a ser também considerado como crime e teria pena de 6 meses a 1 ano mais a multa. Isso também, de novo, pode chegar de 1 a 2 anos mais a multa, considerando contra quem e de que forma está sendo cometido esse crime. Agora, uma coisa importante que nós temos aqui colocado é a obtenção indevida ou não autorizada de dado ou instrução de computador. Se hoje eu entro num banco de dados qualquer e ali eu faço uma espionagem, se eu olho uma informação dessa pessoal ou de uma pessoa física ou jurídica, não precisa só ser pessoal aí, se eu pego qualquer informação dessa sigilosa contra alguém,
passo a usar essa informação para mim, não tem como processar essas pessoas. Isso não é garantidamente um crime, a não ser que eu usei e causei um dano. Eu vou processá-lo pelo dano, não pelo crime de eu ter feito a obtenção indevida dessas informações. Então isso está muito claro nessa lei, coloca como uma das penas máximas, porque aqui é que realmente mais motiva o crime eletrônico. É eu buscar a informação, que é o que tem valor hoje nesse mundo onde você consegue distribuir tanta informação. E é atribuído a essa operação também a pena de 3 meses a 1 ano, chegando de 1 ano a 2 anos, dependendo da forma e contra quem foi cometido este crime. Outra coisa que é muito importante é a violação do segredo armazenado em computadores aí por meio de forma magnética. Esse crime também até hoje não é considerado crime e passará a ter aí de 1 ano a 3 anos a multa só nesse caso. Agora tem uma outra coisa que é muito importante, que foi até colocada por um grupo de trabalho que fazia com o Piaulino e sugerida por nós. O que acontece? A gente só está, por enquanto, imaginando o crime eletrônico quando a pessoa comete. Nós estamos esquecendo que o crime é quem constrói uma oportunidade de alguém cometê-lo depois. Ou seja, hoje, se eu construir uma bomba caseira, é um crime. Eu não posso e não deveria estar armazenando essa bomba em algum lugar. Se hoje eu tenho um programa de computador com vírus, que eu poderei dar um prejuízo à sociedade incalculável, o fato de eu ter desenvolvido, se eu não estiver usando isso daí, não é considerado crime. E mesmo se eu usar, eu só vou poder ser responsabilizado dependendo pelas causas que eu posso ter causado ou não para quem fez. Então passa a ser considerado crime, a partir da aprovação dessa lei, quem desenvolveu ou criou ou inseriu esses programas que tenham potenciais para dar prejuízos ou qualquer coisa com fins nocivos para sistemas de computadores. Isso eu acho que é muito importante, essa é uma inovação. Alguns países aqui ao nosso redor não têm isso ainda na sua lei e estão tentando colocar agora, porque estão permitindo que uma coisa é você criar e distribuir de graça para as pessoas sem querer, quando retransmitirem aquilo, terem inserido o crime. Portanto, o criminoso está fora, não está podendo ser condenado. Não foi ele que inseriu, não foi ele que causou o prejuízo. Alguém que não sabia é que retransmitiu. Então, a pessoa que tem que ser incriminada, neste caso, é quem desenvolveu ou criou esse negócio. Isso aí é uma coisa nova, só algumas legislações que a gente tem visto no mundo tem considerado, e essa é uma parte que está se destacando bastante nessa lei, que é esse fato de crime poderá ter reclusão de 1 a 4 anos e também além da multa. Ou seja, que é importante, você começa a matar na origem agora grande parte dos caras que geram prejuízos ao crime de informática. E depois tem outras coisas que foram colocadas aqui, que é da veiculação de pornografia através de rede de computadores. Agora, essas coisas, eu quero dar uma palavra. A lei está aqui, ela precisa existir, pelo menos, para inibir, né, para reduzir ao máximo possível. Mas ela não atende, porque essas nossas leis ela têm valor só para o nosso país, é claro. Não há uma lei ainda para grande rede. Não existe isso. Está se tentando criar agora um grande núcleo gerenciador, porque terá uma especialidade de combater o crime e o mau uso da rede de computador, dado a expectativa que está todo mundo esperando que ter de pessoas conectadas nessa rede. É importantíssimo que se crie uma organização nesse ponto para poder ter forças disso daí. Eu vou dizer por quê. Eu posso colocar aqui que a veiculação de pornografia através da rede de computadores tem que ser identificada, como essa lei diz, e está muito bem feita. Ela tem que ter um aviso muito... Quando eu compro uma revista de pornografia, não tem que estar uma capa lacrada, não tem que estar um carimbo, o cara tem que ter certeza que ele quer entrar ali. Não pode um filho nosso, quando estiver fazendo uma pesquisa, de repente bater com uma coisa pornográfica, como a rede ainda permite, ainda faz. E muita gente coloca link exatamente para jogar em pornografia, que são coisas terríveis. Então isso vai ajudar. Mas o que vai fazer? As pessoas colocam isso nos sites de países que não tem nada a ver. E colocam link com os nossos sites brasileiros. Então, quando eu entro num site do Brasil, tem um quadrinho que chama atenção, o cara clica ali, ele entra no mundo pornográfico de uma coisa que está dentro de um computador num outro país que não tem regulamentação nenhuma. E não tem como a gente poder coibir isso. Então, aí é que eu digo, aí vai ser muito importante uma articulação de uma organização mais ampla que possa tentar combater esse mau uso da rede de internet. Nós estamos trabalhando dentro do Congresso, fazendo parceria com o Congresso americano, com o Parlamento Comum Europeu e com outras fortes
agremiações como a Austrália, tal, que tem bastante uso da rede na internet, para ver se a gente consegue organizar aí um grupo maior para poder combater isso daí. E o que é claro, a gente colocar aqui, que é uma das preocupações dos grandes pessoas que trabalham com a lei e que fala, bom, mas espera aí, você falou num monte de coisa que eu posso reduzir. Né? Se o cara criou um prejuízo enorme para uma empresa fazendo uma destruição desse de crime, eu posso entrar e prendê-lo por muito mais do que 2, 3 ou 4 anos. Será que isso não vai limitar esse período? Não. Então, aí o final da lei deixa claro que essa lei regula os crimes relativos ao ato da informática, sem prejuízo às demais condições previstas em outros diplomas legais. Ou seja, nós não estamos aqui discutindo o tamanho do prejuízo, a causa, as coisas. Isso já estão sendo considerado em outros códigos comerciais, o Código Penal Civil, o do consumidor. Aí não, isso continua tudo valendo pela consequência. Essa lei tenta, na verdade, com um objetivo muito claro, regulamentar o que é o crime da informática. Ela já dá um avanço pequeno, mas dá um avanço bom, já sinaliza do lado bom de tratar a informação e já começa a mudar a atenção do crime da internet para todas as redes de computadores, que eu acho que é muito importante. Esse é o resumo dessa lei. Na Câmara agora nós estamos discutindo outras leis que também têm tudo a ver com o crime de eletrônico, o crime de sistemas eletrônicos, aí, sistemas de informática, que são o processo de digitalização de documentos, o comércio eletrônico, esse onde vai ter assinatura eletrônica, vai definir como é que você põe nota, o que pode ir de um país para outro, porque tem uma série de outros crimes agora. Os crimes poderão ser fiscais, os crimes poderão ser de outras alternativas, inclusive a facilitação de serviço do lado mal da rede, essas coisas. Daqui para frente você pode, pela internet, contratar um serviço, um cara escreve um livro, escreve uma apostila, te dá um parecer, um advogado cuida do seu caso, manda um documento para você, você recebe isso, paga ele e ninguém nem ficou sabendo. Então muda totalmente o conceito da sociedade, essa parte do comércio eletrônico. E tem uma outra que nós vamos debater mais para tentar aprimorar, que é esse sistema que refere-se ao início dessa lei aqui, que é a primeira parte dela, que é sobre informações. Essas leis ainda estão, algumas tramitando no comércio, outras em fase adiantada, lá no Congresso, algumas em fase adiantadas, hoje outras indicando relatoria, mas eu tenho certeza absoluta que o ano que vem será um ano muito importante para esse setor dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado. Queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós iremos